Olá, olá, tudo bom? Professor Rogério Triante aqui falando. Estou hoje aqui apresentando mais uma aula de programação neurolinguística, programação mental, PNL, programação neurolinguística. Muita gente pergunta, o que é PNL? É programação neurolinguística. Então, eu sou formado em PNL há quase 17, 18 anos. E estou aqui hoje para falar do tema rapport. A palavra rapport vem do francês e tem um sentido usado pela programação neurolinguística, dá o sentido de espelhamento. Muita gente ouviu falar, não foi a PNL que inventou isso, as ciências e psicologia já sabiam disso muito antes da PNL existir, que surgiu em 1970, a programação neurolinguística. Então, de fato, o rapport e outras técnicas, outros conhecimentos da programação neurolinguística já existiam antes. E a PNL, ela pega esses modelos e decodifica esses modelos de uma forma que possa entender a sequência, entender o processo, entender como que as coisas são concatenadas e funcionam para que uma coisa leve a outra e leve ao resultado desejado. Tudo é estratégia. Você pode aprender uma estratégia que leve a um bom resultado e uma estratégia que leve a um outro resultado. E essas experiências são excelentes para que a gente possa, de fato, entender o processo, né, na prática. É a melhor forma de fazer praticando. Então, o rapport tem a ver com espelhamento. E ele serve para quê? Muita gente pergunta, mas para que eu vou usar isso? Por que eu vou ficar espelhando os outros? Veja, espelhar não é imitar o outro. Se eu estiver me comunicando com outra pessoa, há várias formas de espelhamento. O mais visível é, de fato, baseado no visual, no canal visual, mas os outros também, no auditivo e no sinestésico também devem ser usados. Então, no visual o que eu vejo, eu espelho, não é imitar. Qual a diferença? A diferença é que imitar é como uma brincadeira, como uma sátira com o outro. Se for uma brincadeira saudável, eu estiver levando a boa, tudo bem, mas ele está sabendo que está fazendo só uma brincadeira. Rapport tem nada a ver com uma brincadeira, apesar de ser bom, legal, porque a gente se diverte aprendendo e ajudando as pessoas. O objetivo principal sempre é esse: ética, respeito, admiração pelos outros. Não devemos usar nunca para fins egoístas, apesar de que tem gente muito hábil com as técnicas PNL, ludibriando outros, né, enganando os outros, faz discursos maravilhosos, tira uma fortuna do povo e sai todo mundo feliz ainda, né? Então vejo a importância de aprender PNL. Então, espelhamento visual é aquilo que você vê, você espelha. Se eu estou conversando com a outra pessoa e ela levanta o braço direito, eu posso discretamente, sem que o outro perceba, com muito respeito e com o único objetivo, entrar em sintonia com o outro. Eu me movimento igual, à mesma velocidade, ele inclina para frente, para trás, mexe muito. Tem pessoas que não se mexem quase nada, por exemplo, cultura oriental, japoneses são mais quietinhos, falam mais baixo. Italiano gesticula, grita, fala alto. É a maneira de se comunicar de cada um, até cultural isso. E eu tenho que saber me comunicar com todo mundo. O objetivo é esse, se comunicar bem com qualquer linguagem. Então, esse é o rapport de espelhamento visual, né? Ou seja, espelhar os gestos, os movimentos. Outra coisa, outro tipo de rapport é espelhar o verbal, aquilo que eu ouço, eu espelho. Se a pessoa fala rápido, eu acelero a minha fala. Se ela fala mais vagarosamente, então eu também falo mais vagarosamente. Tem pessoas que falam e dão pausas. Eu quero te falar uma coisa. É muito importante
Eu vou te falar algo que você vai gostar. Então, há pessoas que se comunicam dessa forma. Então, o rapport é muito interessante para a gente entender o outro, entender o universo e treinar nossa paciência, às vezes, e sair de nós. A gente não ouve o outro, a gente espera o outro falar, terminar de falar, para que eu logo interrompa com as minhas ideias, com as minhas referências mentais. Tudo aquilo que eu tenho na minha mente, eu quero interromper o outro, eu não deixo o outro falar, eu não ouço o outro. Ouvir não tem nada a ver com você ficar quieto para que o outro pare de falar logo. Ouvir tem a ver com esquecer de mim, esvaziar minha mente, focar inteiramente no outro. Quando eu estou atendendo um cliente, seja por Skype, seja pessoalmente, que vem com algum problema de depressão, tem clientes que precisam falar bastante. Eu preciso dar total atenção, eu preciso esquecer de mim, minha mente tem que estar vazia, eu não posso ficar pensando o que eu vou falar, que dica que eu vou dar aqui. Eu não posso ficar nisso, eu tenho que dar uma atenção total nele, em sintonia com essa pessoa, para que a gente se comunique, crie uma energia boa, saudável. E às vezes só criar essa energia já ajuda muito. Né? Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu gosto do fulano porque ele me ouve, ele me entende, sem me julgar, sem me desrespeitar, enfim, de uma maneira muito respeitosa. Esse é o ponto. A gente precisa saber fazer isso. Isso é um treino. Então, o rapport serve para treinar isso. A maioria das pessoas não treinam porque não entende o que é rapport. Acho que é uma maneira de enganar o outro para tirar vantagem. Não tem nada a ver com isso, apesar de que alguns fazem isso. Mas não é isso. Rapport é se comunicar melhor com o outro. É entrar no universo do outro. É treinar sua mente para ficar vazia, tirar o foco de mim para focar no outro. Quero dar atenção para o outro, entendê-lo, ouvi-lo, senti-lo, entrar no universo dele, viver. Dizem que a gente só entende algo quando a gente passa pela situação. Como é que eu vou entender o outro se eu não entro no universo dele? Eu tenho que entrar no universo dele. Tem pessoas que são assim que eu conheço. Você fala uma coisa, a pessoa deduz 1000 coisas, já começa a dar um monte de palpite, e às vezes não é nada daquilo. A pessoa não ouve, ela não está voltada para fora. Ela está voltada para a mente dela, só o que ela tem que falar, e só. É isso. Claro que a gente também gosta de ser ouvido. Quando a gente quer ser ouvido, a gente tem que se, por exemplo, no relacionamento de casal, os dois têm que falar, os dois têm que ser ouvidos. Então isso ajuda muito na comunicação de um casal. O importante, então, é na hora que estiver fazendo isso, saber a sua hora de atenção total para o outro. Isso é muito bom. Isso já o acolhe, já mostra para o outro, eu te respeito, eu te admiro, eu quero entender seu mundo, eu quero te ouvir. Só essa energia que gera, você já conquista o outro. Para vendas, isso é extremamente importante. Um profissional de vendas que é ético, que é correto, que faz trabalho com amor, ele conquista muito mais cliente com muito menos esforço. No início, às vezes, é difícil, porque precisa treinar bastante rapport, mas depois fica um negócio automático até. E aí é até gostoso, porque você vai se dar bem com todas as pessoas. Todas que você quiser. Né? É importante também saber quebrar o rapport na hora que você também tiver no rapport, uma comunicação boa, que tudo flui bem, você vai ver que você vai aprender a se comunicar bem com todo mundo, vai ter alguns desafios, e isso é importante, mas precisa saber quebrar o rapport. Em alguns momentos eu preciso ter um compromisso, estamos há 3 horas conversando e nem vimos a hora passar, aí eu vou interromper aqui de alguma forma. Como é que a gente faz isso? Muda a fisiologia completamente. Você está conversando lá, de repente eu lembrei de algo, eu preciso sair, você me desculpe interromper, alguma coisa que você tem que quebrar o rapport, até usar alguma âncora, que a âncora eu nem entrei no assunto ainda, eu vou dar uma aula de âncoras para vocês, tá bom? A aula de hoje foi isso, rapport visualmente, espelhando, sempre com respeito, com ética, com discrição, o outro não deve perceber, preferivelmente, se perceber não tem nada demais.
Ele só vai perceber que vocês estão se gesticulando igual, mas que isso aconteceu como naturalmente, espontaneamente. E depois é espontâneo mesmo. As pessoas que se comunicam bem fazem isso espontaneamente. O raporte verbal. A velocidade da fala, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que usa as palavras que o visual usa é mais visual, o auditivo usa palavras mais auditivas, o sinestésico mais sinestésico, e assim por diante. A gente precisa aprender essas palavras, já falei disso, posso gravar outras aulas falando dos canais visual, auditivo e sinestésico, para que você saiba como que cada um funciona e como é que aplica isso no meu dia a dia. Né? O movimento dos olhos é importante, porque os olhos vão para esquerda, direita, para cima, para baixo e centro. Cada uma coisa, cada posição tem o seu significado. Precisa saber, tudo isso ajuda a se comunicar melhor. Essa é mais uma informação útil para vocês. Né? E para você ter um raporte mais profundo silêncio total na sua mente, atenção total no outro. Cria essa sintonia, tem real interesse pelo outro. Você vai, às vezes, ver que em 2 minutos de profunda sintonia, você consegue muito mais do que 2 horas de discussão vazia. Você vai entender muito mais o outro, né? O universo outro. Então é isso, esse é meu recado de hoje. Sou o professor Rogério Turgente, eu dou aula por Skype, atendimento também, palestras para a sua empresa, para a sua equipe, você quer treinar seu pessoal para se comunicar melhor, ter um resultado melhor, ganhar mais fazendo menos, produtividade, lucro, ora bolas. Como é que se faz isso se você não sabe se comunicar bem? Comunicação é tudo é comunicação. Então eu estou à disposição e é isso, Projeto Gigante, me procure aí. Clique aqui embaixo, dá um positivo, subscreva-se à minha lista e divulgue aí para os seus amigos que precisam se comunicar bem, tá bom? Que queira aprender mais de PNL. Valeu, grande abraço, beijo, sucesso, conte comigo, dúvidas põe aí.